Você está ouvindo a Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu sou o Paulo Silva. Eu, a Shirley Marciano. E juntos cá estamos para apresentar o Clique Jornal na Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. O programa de hoje vai falar de política, a política nacional, municipal e a política estadual com o vereador Wagner Balieiro. Ele cá está conosco aqui na Rádio CT para falar com o senhor e com a senhora. E a função da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação nesta evolução natural e gradativa do rádio web que o SINDICT propõe, um link entre trabalhadores e sindicato, oferecendo uma programação cultural diversificada com informativos relevantes à sociedade e releases que venham a funcionar com uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação. E claro, com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica, percebendo a importância da comunicação como ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade e do sindicato. Clique Jornal, entrevistas, informações, música, cidadania, direito e denúncias também. O vereador mais votado de São José dos Campos nos últimos anos, talvez até da história da cidade de São José dos Campos. Acho que é da história mesmo. Da história, não é? O mais votado da história. Wagner Balieiro, boa tarde, vereador. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Shirley. Legal te ver aqui, Shirley. Prazer, Wagner. Boa tarde a todos os ouvintes aqui da rádio. É uma alegria muito grande estar aqui. Eu acho que é batizado, né? Porque é a primeira vez que eu estou vindo. É a primeira vez que o vereador está conosco então, aqui. Uma alegria muito grande estar podendo participar de mais um espaço que a gente possa conversar no dia a dia aí tanto da nossa cidade, os trabalhos, os projetos que nós estamos realizando aqui na cidade. E com uma novidade, né? O Wagner está voltando para a Câmara agora, né? Pois é, faz 2 semanas, desde o dia 17 de novembro, nós reassumimos o mandato na Câmara Municipal após um período grande na Secretaria de Transportes e depois um pequeno período, 4 meses, que foi mais no período eleitoral, lá na Secretaria de Governo. Então, eu acredito que a experiência que nós tivemos, que eu tive nessas 2 secretarias inclusive das mais importantes aí do governo do prefeito Carlinhos, tanto a Secretaria de Transportes como a Secretaria de Governo, traz um conhecimento, um trabalho que vai ajudar bastante lá no mandato na Câmara Municipal. Quer dizer, debutou nas secretarias e enriqueceu o currículo, porque falou sobre transporte coletivo, qualidade de vida através de modalidades de transporte de vários tipos, só não emplacou obras também. Várias obras. Enriqueceu o currículo, não é, vereador? Ajuda bastante, né? Nós tivemos um período onde no primeiro ano do governo do Carlinhos a expectativa era, primeiro, retomar as obras que estavam paralisadas do governo passado. Nós tivemos várias obras que encontramos paralisadas. A maior delas, que era visível da cidade inteira, era a obra do Viaduto Canebu. O Viaduto Canebu, nós recomeçamos a obra com um projeto correto e entregamos dentro do prazo estabelecido no novo contrato. Então, a duplicação do Viaduto Canebu, sentido Zona Sul, praticamente concluída e sendo utilizada pela população. Deixamos já encaminhado o projeto do outro lado do Viaduto Canebu. Tem mais um? Que tem que fazer o lado do sentido centro. Né? Retomamos e concluímos a pavimentação do bairro Jardim Nova República, que estava num processo de 2 anos já paralisados. Então, o Jardim Nova República agora ele está todinho pavimentado. Foi um investimento de R$2,5 milhões lá na Zona Sul. Iniciamos a pavimentação e já concluímos a pavimentação de um bairro ali do lado também do Nova República, que é o bairro Santa de Virgens. Concluímos o corredor de ônibus do bairro Santa Hermínia,
concluímos o corredor de ônibus do bairro Santa Maria, fizemos a pavimentação do bairro do Coqueiro, né, também incluindo o seu corredor de ônibus, e demos início, talvez, eu acho que é o maior programa de pavimentação de bairros de nossa cidade. Nesse momento, a Prefeitura ela está fazendo 4 grandes obras de pavimentação nessa cidade. Pavimentação do bairro Araújo, do bairro Pousada do Vale. Araújo, que foi a Secretaria de fundiária, de mobilização fundiária, é essa? Regularização, está trabalhando a regularização, mas enquanto ainda não termina, entregou agora os títulos de parte do bairro, e nós estamos fazendo a parte de pavimentação do bairro Chácaras Araújo, lá na Zona Leste. Estamos fazendo na Zona Leste também o bairro Pousada do Vale, o bairro Santa Maria inteiro, incluindo rede de esgoto, que ficou para a Prefeitura fazer a rede de esgoto lá, e também o bairro Santa Hermínia. E na Zona Sudeste, o bairro Recanto dos Eucaliptos, que está recebendo drenagem e pavimentação. Então, essas são obras que foram acontecendo durante a nossa gestão na Secretaria de Transportes, além de várias outras, né? A pavimentação do trecho do Campo São José, né? A nova, que era aquele final do Campo São José, que dava problema. Todo asfaltado agora. Todo asfaltado agora, organizado, sinalizado. A nova Eco do Campo São José, que ficou pronta. Algumas marcas. Enfim. E dentre essas marcas da Secretaria de Transporte, talvez uma das mais importantes tenha sido a implantação do bilhete único. O bilhete único que agora é uma realidade, sempre foi uma luta antiga dessa cidade, era já um serviço que existia em vários outros municípios, São Paulo, Campinas, Guarulhos. Que mexe diretamente com o bolso das pessoas, né, Wagner? Pois é, né? Agora você tem direito a utilização de 4 ônibus durante o período de 2 horas, independente de sentido, independente para onde você vai. Você pode pegar até 4 ônibus durante o período de 2 horas, pode ser ida e volta, pagando uma única passagem. Esse bilhete único ele começou no dia 27 de julho, no aniversário da cidade de 2013. Na sua administração. Já com a gente, né? Já na administração do prefeito Carlinhos e eu na Secretaria de Transporte. Então, essa é uma conquista que veio para ficar, já está trazendo reflexos na economia para o trabalhador, aumentou o número de usuários, porque com o bilhete único ele barateou, ele teve uma economia, principalmente quando ele ia, por exemplo, sair de um determinado bairro, só ir na cidade para pagar uma conta, ou ir num determinado bairro só para fazer uma pequena compra e voltar, ele pagava 2 passagens. Hoje ele... Com uma apenas. Com uma única passagem ele consegue, dentro do período de 2 horas. Marcas então, do Wagner Balieiro na secretaria, entrou e saiu sem aumento de passagem. Então, bilhete único, corredor do transporte coletivo, que é a linha azul que fala, né, que é o corredor... os corredores na região central. Foi maravilhoso. A volta dos ônibus articulados, que não tinham. Isso na questão do transporte. Começamos a colocar também a venda pela internet de créditos do cartão, né? Quem quiser, sem quiser enfrentar fila, quiser comprar pela internet, consegue comprar pela internet os créditos, né? Isso para quem esse não está tão difundido, mas... Ele não está, mas é um serviço disponível, né, a toda a população. Né? O estacionamento rotativo também foi implantado durante a sua gestão. Há algumas mudanças e melhorias nesse estacionamento rotativo, a antiga Zona Azul, né? Foi na nossa gestão, que teve a continuidade com o Luiz Marcelo, né? Que é o atual secretário de Transporte. Hoje, o nosso número de parquímetros, o total, todos eles foram trocados. São novos. Todos os parquímetros são novos, além da possibilidade de você ter a compra de créditos pelo telefone, pelo celular, ou senão nos pontos de venda eletrônicos também, que tem vários comércios que possuem a possibilidade de um ponto de venda. Então, nos últimos 2, 3 meses, o número de reclamação caiu bastante, né? Nós ainda temos alguns problemas pontuais, principalmente por causa de vandalismo que o pessoal faz, né? Mas o número de reclamação caiu muito. Ô Wagner, e ampliou também os estacionamentos de São José, da Zona Azul? Ampliou aqui a região aqui da Vila Diana, né, a região aqui do Parque Santos Dumont. Essa região ela teve uma ampliação, pegando aqui a própria rua Santa Clara, que não tinha estacionamento rotativo. Então, esse eixo entre a Avenida José Longo até a Avenida 9 de julho, nós tivemos a implantação do estacionamento rotativo. Isso são algumas das coisas que a gente foi fazendo lá na Secretaria de Transporte. No
Na Secretaria de Governo, nós demos início ao processo de acordo da questão da área do Teatrão, né, para resolver de vez aquela história do Teatrão. A prefeitura fica com 70%? Vai ficar com 70% e o São José fica com 30%. Optamos em fazer o acordo, porque senão nós teríamos um processo judicial que poderia demorar ainda 10, 20, 30 anos e a população ser privada de utilizar um espaço tão importante, que é aquele espaço que está lá hoje abandonado, que precisa urgentemente a prefeitura tomar pé dessa situação e a gente... Na questão do Teatrão, Wagner, foi o secretário de governo daí. Aí foi o Wagner Balieiro, secretário de governo na época. Não o secretário de transporte. Agora, já fez uma cartilinha mostrando tudo isso? Porque o povo de São José é bem fraco de memória em relação aos fazimentos que dizem. Nós, na verdade, estamos agora organizando ainda o gabinete lá na Câmara Municipal. Nós estamos ainda num processo de transição, né, para restabelecer o gabinete lá na Câmara. E aos poucos a gente vai divulgar isso de maneira especial por região. Tem várias regiões que tiveram obras específicas. Por exemplo, ali na região da Vila Industrial, da Vila Tesouro, nós fizemos diversas pequenas obras lá. Precisam ser divulgadas, são obras feitas pelo nosso governo, do prefeito Carlinhos. Agora, recentemente, teve a inauguração de uma quadra coberta super bonita lá na região da Vila Tesouro, no Poliesportivo Vila Tesouro, né, uma obra de quase R$1 milhão, resgatando e resolvendo um grande problema que tinha lá, que nós tínhamos um poliesportivo que não tinha nenhuma quadra coberta. Quer dizer, nenhuma. Era só o nome. Aí agora nós temos um poliesportivo que já teve a criação no ano passado de salão de ginástica, de salão de artes marciais, foi criado um equipamento para dar cursos e aulas no Poliesportivo Tesouro, e agora um segundo grande equipamento entregue nesse poliesportivo, que é a construção de uma quadra coberta, com cobertura também na lateral, com vários brises, ficou uma coisa muito bonita. Nem vento não bate. Que faz parte de um pacote de obras que o prefeito Carlinhos tem na cidade, que inclui a construção de 3 coberturas desse tipo. Esse do Poliesportivo Vila Tesouro, outro na região do Vista Verde e outro na região do Alto de Santana. Ô Wagner, mas daí nesses 2 anos daí a gente perdeu um vereador da sua qualidade. Como é que volta agora o vereador Wagner Balieiro para a Câmara Municipal, para poder articular? Começa pela presidência da Câmara? A presidência da Câmara é um processo que você discute com todos os vereadores. Sempre tem idas e vindas, ora aparece o nosso nome, ora sai, ora entra outro, né? O importante é os 18 vereadores que dizem ser da base de apoio do prefeito Carlinhos entrarem no consenso com um nome para que a gente possa ter uma eleição tranquila de presidente da Câmara para o próximo ano. Qual seria a vantagem de alguém querer pleitear ser o presidente da Câmara? Tem vantagens políticas? Ou é mesmo porque quer fazer melhorias na Câmara? O presidente da Câmara ele tem essa função de administrar a Câmara, né? Ele que, junto com a mesa diretora, que compõe com mais 4 vereadores, a mesa diretora são 5, então é o presidente mais 4, eles cuidam do orçamento da Câmara, cuidam de todos os gastos, a administração do dia a dia da Câmara. O presidente da Câmara, de uma certa maneira, ele tem a visibilidade, né, por ser o presidente, né, que ele responde pela Câmara Municipal, pela instituição Câmara Municipal, e também é quem organiza as pautas de votações na Câmara. Então, quando o Poder Executivo manda qualquer projeto, ou mesmo de todos os vereadores, quem organiza essa pauta é o presidente da Câmara, que tem até, inclusive, o poder de vetar ou não um determinado projeto para colocar na pauta. Então, ele é um papel importante, um papel que tem um certo poder, vamos dizer assim, de decisão sobre diversos projetos da cidade. Então, é sempre importante a gente trabalhar e discutir essa questão da presidência. A gente sabe que é um processo que você discute mais entre os 21 vereadores, não é uma votação que é aberta para a cidade ou que a sociedade participa, porque entre os 21 você escolhe um que vai ser o presidente da Câmara. Mas é um cargo de extrema importância, tanto para o relacionamento com o Poder Executivo, como também para definir o rumo da Câmara Municipal junto à cidade. Bem, o Wagner Balieiro, nós vamos para um breve intervalo e na volta vamos falar o que poderá ser feito com R$51 milhões, que é o orçamento
da Câmara para 2015, ou os 2 bilhões e 700 milhões de reais para o orçamento da Prefeitura. O Wagner Balieiro, vereador Wagner Balieiro, o mais votado de São José dos Campos na última eleição e da história de São José dos Campos, volta já aqui no Clique Jornal. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Você que está aí no trânsito, pare e pense. Quem deve mudar para melhorar o trânsito? A pessoa que está à sua frente? A pessoa do veículo de trás? Ou a pessoa do veículo ao lado? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Vamos acabar com a dengue. A sua participação é muito importante. Evite o acúmulo de água parada em pratos de vasos, plantas e xaxins. Lave bebedouros de aves e animais e troque a água pelo menos uma vez por semana. Mantenha bem tampados poços, caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo. Tudo isso é fundamental, porque você já sabe, água parada, perigo de dengue. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, a presença hoje do vereador Wagner Balieiro. Ele é vereador do Partido dos Trabalhadores, foi secretário de Transportes e também secretário de Governo. Agora volta à Câmara Municipal, depois de 2 anos, para retomar as suas atividades parlamentares. Um dos desafios do vereador é encarar os seus pares para a disputa da presidência da Câmara, que terá um orçamento de 51 milhões de reais. Wagner, se você for eleito presidente da Câmara, fisicamente vai fazer o que na Câmara? Um restaurante, um novo estacionamento? O que é que poderá ser feito fisicamente naquele prédio? Olha, na verdade, primeiro que a gente não vai encarar os 21 não, né? Nós vamos tentar trabalhar sempre na ideia de fazer a negociação com os 18 vereadores da base e tentar trabalhar um consenso, né? A gente tem uma base de apoio ao prefeito, a expectativa, lógico que são sempre vários nomes que são colocados na mesa, né? O nosso nome está no meio de vários outros, né, que são colocados, né? Shakespeare, Mota e outros vereadores, e uma negociação até a gente chegar num nome de consenso para que a gente possa fazer uma eleição tranquila da Câmara até o dia 11 de dezembro, que é o prazo que nós temos aí para resolver essa questão da direção da Câmara. Ô Wagner, o que mudou de 2012, quando o pessoal queria indicar você para a presidência da Câmara, e agora o pessoal já está titubeando, achando que na verdade, pode ser outro nome? Cada eleição de Câmara é uma história, né? Você tem uma conjuntura política que é colocada em cada momento. Governo novo, sempre tem o recall daí das eleições, né? A população numa expectativa muito grande. Existia um certo consenso de que o próximo candidato a presidente seria do PT mesmo, né? Pelo respaldo que nós tivemos nas urnas, né? Então, agora você já tem, depois de 2 anos, toda
vários processos políticos que foram montados, discutidos, teve situações de votações tensas, polêmicas, que sempre faz ter algumas divergências, mas sempre com a linha de que a gente está junto com o governo. Até agora nós não tivemos nenhum caso na Câmara durante desse período que o prefeito Carlinhos assumiu, de uma situação de derrota, por exemplo, do prefeito na Câmara. Isso nunca houve. O que nós vamos ter agora é que, após 2 anos, muitos vereadores de primeiro mandato já estão na disputa por algum espaço, outros vão se aliando a algum determinado setor dentro da Câmara. Então, é natural isso. E aí, agora, a disputa ela é sempre mais equilibrada. Isso, em todas as legislaturas, sempre foi assim. Em todas. Então, mas é um momento só para essa questão da eleição da Câmara. Depois volta tudo normal e vamos tocar a vida, porque a cidade tem muito serviço para a gente fazer. Com relação à questão do orçamento da Câmara... 51. Você tem que, na verdade, existem alguns projetos em andamentos, como, por exemplo, a própria TV Câmara deve ter ainda necessidade de alguma reestruturação. Essa questão das obras, existe algumas demandas pontuais que estão aparecendo lá, mas são pequenas obras. Não vai ter estacionamento nenhuma... tem que fazer. Não tem nenhuma. Não sei se elas vão fazer o estacionamento maior, não. Pelo menos a priori não é prioridade. Não é a prioridade no momento. Não. Até porque a localização da Câmara é uma localização boa. De frente para vários corredores de ônibus. Tem também, por exemplo, no caso, para funcionários da Câmara, está de bom tamanho. Com relação à questão de atendimento da população, nós precisamos trabalhar uma negociação com a Prefeitura para resolver uma parte do problema do estacionamento, porque a pessoa quer deixar na Câmara para ir na Prefeitura. Isso é uma negociação que a gente tem que fazer em conjunto com a Prefeitura. Bom, independente do presidente. Independente do presidente, talvez é um estrutural que tem que ser resolvido. Isso. Bom, são 3 presidentes na Câmara. O presidente, o vice-presidente e o segundo vice-presidente. São 3, não é? E você já pensou em escolher os seus 2 vices? Eleição de Câmara não funciona assim. Não é assim? Câmara, você trabalha uma negociação dentro de um grupo para trabalhar todos os espaços. Então, porque tem um presidente, quando for escolhido o presidente, o meu é esse. Não é assim, não. Você faz uma negociação de coletivo e vai distribuindo esses espaços, tanto de comissão como de presença na mesa de direção da Câmara, dentro de uma certa proporcionalidade entre os partidos, respeitando um pouco o espaço de cada um. Você tenta trabalhar com uma composição onde todos possam ter representação dentro da Câmara, que é um papel do Legislativo. O Legislativo é um lugar onde você tem várias representações da cidade, e é importante que cada uma dessas representações tenha um espaço na Câmara para fazer o seu debate, a sua política. Ô Wagner, você acha que, com relação ao resultado da eleição, está influenciando na questão da eleição da Câmara, os vereadores lá, você acabou ficando uma certa desvantagem por estar fora da Câmara, e quem está lá dentro tem mais condições hoje, por exemplo, Shakespeare, que é o nome que aparece aí e tal, mais condições de negociar, porque é negociado, né, entre os 21, quem vai ser o presidente da Câmara, no caso. Eu estava na Secretaria de Governo, que tinha uma relação direta com a Câmara, né? Nós voltamos, eu voltei lá, muito bem recebido por todo mundo. Pode acontecer de chegar lá na frente, não sei nem eu e nem o Shakespeare, o presidente. Uma terceira pode ser uma terceira via, pode ser uma quarta via. Nós já tivemos casos aí que o pessoal estava descendo do elevador, chegou lá, era outro presidente. Escolheu um presidente, chegou, era outro. Várias vezes. Nós já tivemos na história uma pessoa que foi de terno, convidou a família toda, estava todo mundo presente na Câmara, a família do Sérgio. Do quem seria o presidente, que não é o Sérgio. Outro. E na hora foi escolhido outro. Né? Então, isso é uma coisa que ela pode ir mudando, né, conforme o andamento, mas que isso vai... Ele tem uma data, até dia 11 de dezembro. Bom, na época do Cyborg com a Lindonice de Brito, o Cyborg era o presidente. Cotadíssimo seria ele. Ele foi como presidente para a Câmara, chegou, estava lá, já... Que decepção, hein? Na hora a Lindonice ganhou com um voto a mais.
né? Nós tivemos não amarrou casos. direito os votos, né? Que amarrar. Então já tivemos assim várias situações bem. É uma bela de uma disputa, então. É um são jogo várias de paciência. negociações, tal. O que é importante é não dar para ficar você no debate de presidente da Câmara. Nós temos uma cidade para cuidar, então você tem que continuar o dia a dia aí de defender os projetos melhores aí para nossa cidade, de discutir com a prefeitura o andamento de diversas obras, serviços, leis que são importantes para a cidade. Isso não pode ser paralisado em função de uma discussão interna da Câmara. Ô, vereador Wagner, o que é que precisa ser feito daqui para frente na cidade pela prefeitura? Já foi feito bilhete único, foi feito corredor exclusivo, foi feito a pavimentação de muitos bairros, obras. E o que é que precisa ser feito de urgente e urgentíssimo? A cidade ela tem uma dinâmica onde, na verdade, até a prefeitura conseguir atender todas as demandas da cidade ainda vão levar muitos anos. Por exemplo, nós temos um trabalho que está sendo feito na Secretaria de Habitação com a implantação do Minha Casa Minha Vida em São José dos Campos para famílias de 0 a 3 salários mínimos, que vem para atender uma demanda da fila habitacional que hoje chega a quase 20 mil famílias. Esse é um processo que está acontecendo agora, que vai ainda por muitos anos ser realizado. A questão das obras viárias ou das obras ligadas à mobilidade urbana é um processo que nunca para. Você tem aí a possibilidade do MOB, né, que é o nosso BRT. Você tem aí a questão das obras viárias, que foi iniciado também no governo do Carlinhos, que é o projeto da Via Cambuí, da Via Banhado. Via Cambuí, praticamente o projeto está pronto e deve ser colocado em licitação e iniciada a obra o ano que vem, né? A ponte Maria Peregrina, que precisa ser duplicada, a Via Urbanova. Então tem, além de outros bairros que precisam receber a pavimentação, como Majestic, Capão Grosso, Santa Lúcia, Portal do Céu, enfim, e a Zona Norte, o corredor de ônibus. Então, a obra é o que não falta. Tem tanto na saúde, como na educação, como no transporte, como na habitação, né? Essa é uma dinâmica da cidade. O que é importante é que tenhamos a certeza de que o orçamento ele é limitado. Ele não consegue fazer tudo. Tem que ser escolhido. E o papel do prefeito e da Câmara é saber escolher bem essas obras. As obras que vão atender mais pessoas, as obras mais necessárias, para a gente não desperdiçar o recurso que a cidade tem. Entre os mais urgentes, em que ponto fica o WTC, o World Trade Center, para mudança da lei de zoneamento, e também a Via Banhado com as famílias que moram lá há 80 anos? São duas coisas bem diferentes. O WTC não envolve recurso da prefeitura. Bom. Não envolve recurso da prefeitura. Então, mas a questão da densidade. Para ele vir, é necessário trabalhar a mudança da lei de zoneamento. A lei de zoneamento, quando a gente pensa em trabalhar a mudança da lei de zoneamento daquela região, ela é uma mudança que tem que sempre obedecer critérios de adensamento. Então, qual que é a área construída por metro quadrado, qual que é o tamanho da área ocupada, uma série de coisas. A gente tem clareza de que ela não pode ser igual ao que foi no Jardim Aquários. Independente do WTC, é um absurdo hoje uma gleba tão valorizada no meio da cidade ser simplesmente bloqueado a qualquer tipo de construção, somente de residência, né? Você está impedindo, né, o desenvolvimento da cidade. Muitas vezes uma área que pode ajudar São José dos Campos a voltar a ter um crescimento econômico. É importante lembrar que a cidade, desde 2001 para 2002, vem perdendo espaço na economia do Estado, na economia do país, né? Quando aparece uma oportunidade de investimento que pode começar a alavancar a economia de nossa cidade. Economia essa que já está sofrendo pelo fato das indústrias irem embora, da perda de participação na receita do Estado e na receita da União. É importante a cidade disputar esse investimento. Obviamente que a gente vai disputar esse investimento com a clareza de que a cidade ela tem que ter respeitado a sua qualidade de vida. Aquela gleba de terras, que é uma gleba de quase 600 mil metros quadrados, ela tem já um plano diretor para viário, um plano diretor para área verde, para a sua ocupação. O que a gente vai fazer com a mudança de lei de zoneamento é criar a possibilidade de atrair investimentos, independente de ser WTC ou não, mas
Sempre lembrando que para qualquer investimento que tiver lá, tem que respeitar algumas legislações do município, nessa questão viária, nessa questão de adensamento, nessa questão de manutenção de área verde, né? E não deixar o que aconteceu no Aquários, que foi o que aconteceu nos últimos anos. Quer dizer... Não que o Aquário seja ruim, porque se fosse ruim, a gente ia ter um monte de gente querendo mudar de lá. Eu nunca vi ninguém falando que quer mudar do Aquários. Muito pelo contrário, eu vejo só gente falando que quer mudar para lá. Ontem eu encontrei uma família da Vila Tesouro, que faz 3 meses que mudou para lá, tá adorando o Aquários. Gostava Wagner. da Vila Tesouro também, claro, mas foi lá para o Jardim Aquários. Então, a responsabilidade, e com muita tranquilidade, o governo fez 5 audiências públicas, está deixando aberto o debate na cidade, né, porque é uma oportunidade de investimento que vai trazer emprego, que vai trazer recursos para o município, que vai trazer uma coisa que a cidade precisa há muitos anos, que é um centro de convenções. Um centro de convenções que hoje o município não tem. E nós não podemos perder essa oportunidade. Quer dizer, poderá gerar lucro naquele pedaço. E se não mudar, vai criar só a despesa, porque daí vai morar muito mais pessoas lá, a prefeitura vai ter que empregar muito mais recursos. As pessoas, o terreno não é viável para construção de casa. Você vai fazer casa de R$1 milhão, lotes de R$1 milhão. Nós não queremos uma cidade que seja tão segregada assim, ela tem que ser aberta para comércio e serviço, porque não dá para ficar... E aí você tem uma terra parada, né? Que pode gerar lucro. Que por ser gleba ainda tem desconto de 50% no IPTU, então... Ô, Wagner, mas aquela região ali já é muito movimentada de carro. Você acha que uma obra dessa aí, depois o que vai ter lá, não vai movimentar mais ainda? Por isso que você tem a questão do plano viário que é colocado junto. Então, a gleba lá tem uma previsão de viário, ela precisa ser realizada junto com isso aí. Responde daqui a pouco. No terceiro bloco, o vereador Wagner Balieiro responde essas questões de mobilidade na região oeste da cidade, que é a Avenida Cassiano Ricardo. O Clique Jornal volta já com o vereador Wagner Balieiro, um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda gestante tem o direito de fazer o pré-natal e de ter um parto de qualidade. No pré-natal, é possível descobrir e tratar algumas doenças que prejudicam a mãe e o bebê. Gestante, cuide bem da sua saúde e da saúde do seu filho. Faça o pré-natal. Procure o serviço de saúde mais próximo de sua casa. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Você que é pai, mãe ou faz transporte escolar, que tal parar um pouco para pensar? Sabia que a principal causa de mortes de crianças entre 5 a 14 anos são os acidentes de trânsito? Precisamos parar com as mortes de nossas crianças no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. De volta no Clique Jornal aqui na Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor
aeroespacial. Conosco o vereador Wagner Balieiro. E por falar em vereador Wagner, aqui já marcando na nossa tela a nossa audiência espalhada pelo Brasil afora. Bem, vereador, está aqui nos ouvindo nesse momento o INPE, o DCTA de São José dos Campos, CPTEC em Cachoeira Paulista, também confirmando a audiência neste momento, CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, que é o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, o CLA em Alcântara, no Maranhão, Centro de Lançamento de Alcântara, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, também nos ouve o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos e também a Unidade Regional do Centro-Oeste Brasileiro, localizado na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, no Mato Grosso, ouvindo a fala do vereador Wagner Balieiro. Balieiro, que não é apelido, hein, gente? É nome. É nome, né? É nome mesmo, né? Tem muita gente que acha que é apelido o Balieiro, mas é nome artístico. É Wagner Balieiro. Aliás, na Câmara nós já tivemos o Pedro Bala e agora temos o Balieiro. Mas que não é baleado, nada a ver. É só balieiro. Não é nada de ser baleado. Que bom. Ô Wagner, qual é a sensação da responsabilidade de ter 9 mil votos? Foi esse o número de votos? 9.420. 9.420. Nós tivemos uma votação que... Qual foi esse crescimento? Eu estou no terceiro mandato, né? O primeiro mandato que eu participei disputando uma eleição e acabei sendo eleito já no primeiro mandato, em 2004, com 3.618. Já entrou bem. 3.618. Cada eleição é uma conjuntura diferente, né? Então, nessa foi a primeira eleição em 2004, 3.618. Depois, na eleição de 2008, com 6.938 votos. Dobrou de novo. Né? Quase dobramos. E agora, na eleição de 2012, com 9.420. Então, de 3 em 3 mil a gente subiu aí. Agora, isso é uma alegria muito grande. A gente teve sempre uma votação muito forte ali na região da Vila Industrial Tesouro, na primeira eleição de 2004. Os 3.618. Eu tive 2.500 votos ali e 1.000 votos fora, em outras regiões da cidade. Aí, quando em 2008, desses 6.938, foi 4.000 na região e 3.000 fora. E agora foram 5.000 votos espalhados na cidade toda e 4.000 na região. Então, quer dizer, manteve... Acabou virando um vereador da cidade, né? A gente teve um crescimento... Né? Nós tivemos mais de 1.000 votos na Zona Norte, 1.500 votos na Zona Sul. Então, quer dizer, votos na cidade toda. Uma votação que traz uma enorme responsabilidade. Isso, inclusive, foi um dos motivos que levou a gente, quando a gente foi trabalhar com o prefeito Carlinhos na Secretaria de Transporte, na Secretaria de Governo. Foi, inclusive, muitas pessoas acharam, mas você saiu da Câmara. Mas vamos pensar do lado seguinte, nós lutamos tanto para o prefeito Carlinhos chegar lá. O PT voltou ao poder, né, nessa administração. Era importante e fundamental que a gente aplicasse esses projetos do partido. E vários deles a gente conseguiu fazer, estando na frente da Secretaria de Transportes, principalmente, e um pouco na Secretaria de Governo. Agora, a gente está na Câmara defendendo esse mesmo projeto e trabalhando para que as promessas de campanha, os trabalhos que a gente assumiu de compromisso com a comunidade sejam de fato realizados, explicados e conversados sempre aí com a nossa população. Os 36 mil votos que o vereador obteve na eleição de 4 anos atrás para deputado estadual, fortaleceu, 2 anos depois, os 9 mil votos? Porque teve 36 mil. A eleição ajuda. A eleição, na verdade, sempre uma eleição de deputado, ela, além de espalhar o nome para a cidade, mas tem uma coisa que a eleição de deputado fez, que foi você começa a ter uma visão maior do que é a cidade, de todas as regiões, você tem que debater a cidade como um todo, e isso ajudou demais lá na Câmara Municipal, assim como é agora, voltando para a Câmara, depois de passar por 2 secretarias tão importantes como a Secretaria de Governo e a Secretaria de Transportes. Eu tive na eleição de deputado estadual, foi 37.650. Qual uma eleição que estava num processo muito mais difícil do que esse, né? Desse de agora. Agora, qual foi o lugar da suplência como deputado estadual? Não, foi bem longe. Mais longe o quê? 20? Por aí. 20, 18, 19. Mas tá longe pra caramba. Mas agora, dá para se brigar daqui para frente? Nós temos eleição para vereador, temos mas eleição... Aí você está indo muito longe. O que a gente tem que fazer
é fazer um bom trabalho nesse período que ainda falta, até o final de 2016, trabalho na Câmara Municipal, né? Atender os anseios da população, buscar a realização daqueles compromissos que a gente assumiu na última eleição de vereador e prefeito. E a partir dali, trabalhar a reeleição, trabalhar a reeleição até do nosso prefeito Carlinhos, que ainda é um processo que nem se começou a debater. Está no começo isso ainda vai ser lá em 2016 ainda, né? Ô Wagner, na fase que você esteve na Secretaria de Transporte, na Secretaria de Governo, aqueles eleitores lá do bairro e tal, que tem sempre umas demandas, como que ele ficou descoberto ou teve algum tipo de atendimento? Porque eu, por exemplo, procurei uma demanda do bairro lá, aí eu falei com um ex-assessor seu, o Lim, não sei se agora é assessor de Ele novo. é assessor nosso lá ainda. Aí ele encaminhou lá para o gabinete do Tonhão Dutra e eles solucionaram lá. A gente continua com parte da equipe do Tonhão, né? E estamos voltando, né, todo sábado na Feira da Vila Industrial, como eu estive agora nessa semana lá na Vila Industrial. Estamos conversando todas as ruas do bairro, nós estamos com a nossa equipe batendo casa a casa lá, fazendo um trabalho com a comunidade de lá. É a comunidade onde eu nasci, onde eu moro e onde a gente sempre teve a nossa história. Então ali a região da Vila Industrial, da Vila Tesouro, sempre teve o nosso trabalho, o nosso dia a dia. Não é sempre que a gente agrada a todo mundo, mas a gente está sempre presente, porque a gente quer ver o melhor para aquela região e o melhor para a cidade toda. Ô Wagner, o PT fez 4 vereadores agora na última eleição. Você, isso. A Juliana, a doutora Ângela e a Amélia. E a Amélia, são 4. Faltou quantos votos para fazer o 5º vereador? Na chapa nossa, na verdade, nós elegemos 5, porque o Shakespeare participa da nossa chapa. Então, que foi eleito conosco foram 5. Foi o Shakespeare, eu, a Juliana, a Ângela e a Amélia. E para fazer o 6º, então, faltou? Ainda faltava bem. Ainda. 1.000? Não, mais. Eu não lembro aqui para você, mas... Se você tivesse tido uns 3.000 votos, teria ficado alguém de fora? Olha, então mas, tá aí. Foram eleitos 5 na nossa chapa, depois teve o vereador Tchaca também, que foi eleito pela chapa do PMDB, né? Que estava coligado, né, com o PT. Não? Na chapa de vereadores, não. Era diferente. Era coligado só na majoritária. Coligado só para prefeito, né? Então, na chapa de vereadores, a chapa do PT estava PT-PRB, que elegeu 5 vereadores. Muito bem. Foi muito bem votado nessa eleição. Né? Eu falo assim, cada eleição é uma história diferente. Então, as conjunturas elas mudam a cada 4 anos. Né? Então, nesse momento, foi uma conjuntura que estava muito favorável para a gente há 2 anos atrás. Nesse momento, nós temos que repensar muita coisa, porque a conjuntura não está das melhores. Precisa reavaliar, precisa discutir muitos assuntos, tanto da cidade como de alinhamento político, porque o recado das urnas agora foi um recado muito sério para a gente e que a gente precisa reavaliar o nosso trabalho. Quer dizer, o eleitor fez uma crítica construtiva. Repense para poder melhorar. Nesse repensar, ô Wagner, como é que está sendo a sua atuação na Câmara? Você acabou de dizer, olha, estou já indo de casa em casa e tal. Agora, a questão da comunicação, você é de muito fácil acesso, de muito fácil falar, de fácil convencimento. Não é a mesma coisa que acontece com o prefeito Carlinhos de Almeida. Como é que você vai trabalhar através da Câmara ou da presidência da Câmara para que o prefeito melhore a comunicação? Nós vamos, na verdade, a comunicação, existe um setor de comunicação na prefeitura. Eu acredito que tanto o prefeito como toda a sua equipe de comunicação tem já ali um planejamento, um trabalho específico para tentar divulgar as ações da prefeitura. Se houver alguma situação que não está legal, acho que a gente tem a obrigação de estar levando para ajudar a consertar aquilo que não tiver de boa informação, sabendo que, assim, muitas vezes a gente peca pela falta dela, né, da informação. Você tem tanta coisa sendo realizada na cidade e muitas vezes não chega, né, de maneira clara para a população. E o nosso papel ali dentro da Câmara Municipal é ajudar a construir esse governo e a defender esses governos nas suas iniciativas que são boas para a cidade. Então, e mesmo quando tem uma situação que não é de acordo, o nosso papel também é alertar para não deixar acontecer. Então, a gente tem uma missão na Câmara Municipal, já tenho feito isso, vários embates que estão acontecendo lá. Recentemente, nós tivemos lá uma discussão sobre o Mais Médico na Câmara Municipal. Na última sessão de quinta-feira, que inclusive teve um voto contrário da oposição num processo onde a gente
pediu a ampliação da verba para atendimento do Mais Médico no município, porque inicialmente no orçamento seriam 22 equipes do Estratégia Saúde da Família, que viriam 22 médicos. Aí com o trabalho do prefeito, com o trabalho do secretário de saúde, nós conseguimos ampliar de 22 equipes para 44 equipes. Dobrou. Obviamente que num convênio onde você tem parte do recurso do Ministério da Saúde e parte da Prefeitura, nós precisaríamos também ampliar um pouco do recurso da Prefeitura nessa área. E o projeto que a gente tinha que fazer lá era justamente esse, aprovar um aumento de recursos para terminar o ano, tendo em vista que nós tivemos a boa notícia de que o número de equipes do Mais Médico pulou de 22 para 44. Nós tivemos o voto contrário da oposição, do PSDB, que é contra sempre esse projeto, independente se é bom para a cidade ou não, eles foram contra, porque nós fizemos com 44 equipes do Saúde da Família, nós levamos médicos para bairros que nunca tiveram médicos, ou em lugares que tinham pouco médico e que agora estão com um atendimento muito maior. Então a equipe do Estratégia de Saúde da Família já está atuando na região do Galo Branco, Eugênio de Melo, está atuando na região do Interlagos, na Zona Sul, está atuando em vários bairros distantes da Zona Norte, locais da onde Zona nunca Leste, houve. locais onde nem sequer tinha atendimento ou a UBS ficava muito longe. Você pega, por exemplo, o Majestic, um bairro lá da Zona Leste. Ele fica, em algumas casas, fica a 10 quilômetros da UBS do Novo Horizonte. 10 quilômetros. E agora tem uma unidade descentralizada de atendimento da Estratégia de Saúde da Família no bairro Majestic, com uma equipe que possui um médico, 2 enfermeiros, um médico, um enfermeiro, 2 técnicos de enfermagem e 4 agentes comunitários de saúde. Cada equipe tem isso. Um médico, um enfermeiro de nível superior, 2 técnicos de enfermagem e 4 agentes comunitários de saúde. Isso multiplicado por 44, olha o número de pessoas que hoje nós temos na saúde atendendo a população. Por isso que a gente fala da comunicação. Bom, nós vamos para um breve... Em 1 minuto, o vereador explicou a questão dos Mais Médicos aqui na Rádio CT. Um breve intervalo e a gente volta já com o vereador Wagner Balieiro, falando no último bloco aqui desse bate-papo no Clique Jornal. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. O soro caseiro é muito importante para prevenir a desidratação. A receita é muito simples. Anote. Pegue um copo grande com água fervida ou filtrada. Usando a colher medida do soro caseiro, coloque com o lado maior 2 medidas de açúcar e com o lado menor 1 medida de sal. Mexa bastante e está pronto. Com uma colher, ofereça esse soro para a criança várias vezes ao dia. O soro caseiro pode salvar muitas vidas. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz, esperança. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal com o vereador
Wagner Balieiro. Bom, vereador Wagner, no último bloco de hoje, regularização fundiária. Foi um avanço, isso na cidade de São José dos Campos, porque parece que foi feito em 16 anos apenas a regularização de um bairro. Em 2 eu acho que anos... até a gente tem que lembrar, esse único bairro que foi feita a regularização no governo do PSDB, que foi o bairro Jardim Mesquita. Não sei se a Shirley lembra disso, mas era um bairro que quem fazia uma atuação forte lá, inclusive quem entrou na justiça para não deixar aquelas famílias saírem de lá e depois a gente conseguiu o trabalho de regularização, foi o nosso mandato. Foi o seu? Foi um trabalho nosso. Nós tivemos que entrar com uma ação contra a prefeitura para regularizar o bairro. Então a gente tem ali um carinho muito especial ali pelo Jardim Mesquita. Bom, então na liderança, ou seja, zerou para eles. Zerou. Na liderança ali da Solange e de várias outras pessoas que moram ali, a Heleninha, pessoas que ajudaram a gente, a Jaqueline, são um grupo de mulheres lá que foram fundamentais ali para fazer o movimento e ajudar a gente ali na regularização do Jardim Mesquita, que começou primeiro com uma ação contra a prefeitura que estava querendo fazer a retirada dos moradores. Aí nós ganhamos a ação contra a prefeitura. E a partir daí que começou a regularização. Isso aí é importante então falar, é importante deixar claro que ali houve um trabalho com uma comissão de moradores muito forte no Jardim Mesquita, onde inclusive nós temos um carinho muito grande por toda aquela equipe. E a gente vai estar lá semana agora fazendo visita no bairro, falando que nós estamos de volta aí na luta ali para ajudar nas outras melhorias do Jardim Mesquita, que hoje uma parte dele já está com pavimentação e a outra parte ainda falta. E nos outros bairros todos, nós tivemos o Jardim Mesquita, que vieram com 96 famílias. Hoje nós temos mais de 2.000 famílias com título de posse no governo do prefeito Carlinhos. Nós tivemos bairros como o Recanto dos Eucaliptos da Zona Sudeste e vários bairros na Zona Leste, Alto do Caetê, e o Caetê na Zona Norte. Aí na Zona Leste tem um monte, Coqueiro, Primavera 1 e 2, Araújo, o Santa Hermínia que começou, o Boa Esperança que já está fazendo a documentação, o Santa Maria que já está negociando a documentação para o ano que vem ser entregue os títulos, o Michigan, o bairro Nova Michigan 2, 3 e 4, que lá agora ficou com 2, 3 e 4. Então, agora uma coisa que tem que ficar claro, graças a uma lei do presidente Lula, que é a lei do Minha Casa Minha Vida. A lei do Minha Casa Minha Vida ela é de março de 2009. Essa lei ela deu a possibilidade de trabalhar um incentivo para a política habitacional, que é aí o programa que ajuda e deu acesso à moradia para milhões de brasileiros. Mas, ao mesmo tempo que ele fazia esse trabalho de fornecer mais habitação, ele criou um capítulo que trabalha só com regularização. Foi através da Lei do Minha Casa Minha Vida de 2009 que nós conseguimos trabalhar um novo modelo de regularização. E importante, uma regularização que não precisa estar primeiro terminada a regularização para a gente fazer as obras no bairro. Já pode ir Você, independente de terminar a regularização, que nem, por exemplo, agora, nós estamos lá no bairro Santa Maria. O bairro Santa Maria é um bairro que ainda não foi regularizado. Leste. Também na região leste. É um bairro que ainda não foi regularizado, mas que já está recebendo da prefeitura um investimento de 5 milhões de reais. 5 milhões para colocação de rede de esgoto, de galerias de águas de chuva e asfalto no bairro inteiro. 5 milhões de reais de investimento da prefeitura, incluindo lá o corredor de ônibus que já está pronto, e o bairro ainda não está regularizado, ele está em fase de regularização. Isso só é possível graças à lei do Minha Casa Minha Vida, que é a Lei 11.977 de 2009. Uma lei importante que mudou o Brasil inteiro. Isso serviu para outras cidades. Em São José ela caiu como uma luva, porque ela sempre tinha aquela história, não pode fazer obra no seu bairro porque não é regularizado. Agora isso caiu por terra. Tanto é que a prefeitura está fazendo obra em tudo quanto é bairro em fase de regularização. É importante que seja feito, até porque lá moram pessoas, cidadãos que têm os mesmos direitos como qualquer outro, E, ao mesmo tempo que está fazendo as obras, a prefeitura tem uma secretaria com o nosso experiente secretário, o Roberto Costa, que faz todo esse trabalho, o mestre, que faz todo esse trabalho de regularização, que vai lá na comunidade, que conversa, que discute e tenta ajudar as famílias de nossa cidade. Bom, daqui para frente, a regularização continua? Nós temos
Agora, foram 2.000 famílias. Tem aí a expectativa do próximo bairro ser o Santa Hermínia, né, para entregue os títulos do bairro Santa Hermínia, né, que em termos de quantidade de títulos, né, de documentos, deve ser o maior de todos. Nós estamos falando ali de quase 1.000 títulos, né, 1.000 unidades. Então, só no Santa Hermínia? Só no Santa Hermínia. Então é um bairro grande, né, que é o que está sendo colocado aí. Tem uma segunda fase do bairro Araújo, também, que é o outro bairro grande, né? O ano que vem tem aí a perspectiva para a gente entregar o Santa Maria, né? E o Altos do Caetê, que foi votado recentemente na Câmara, né? O Altos do Caetê na Zona Norte, que também deve estar tendo seus títulos entregues em breve. Virou um canteiro de obra a cidade de São José após o Minha Casa Minha Vida, e com a contratação de 5.000 casas aqui em São José, começando pelo Pinheirinho dos Palmares? Nós temos em obra o Pinheirinho dos Palmares, lá na região sudeste. São mais de 2.000? Lá são em torno de 1.400, 1.500 casas. 1.500. Né? Depois nós temos lá no final do Campo São José 2 residenciais, o Cajuru 1 e 3, e o 1 e 3, mas não tem o Cajuru 2. Exatamente, tá? É isso mesmo. E o Colinas 1 e 2, que são ali, somando todos eles, são cerca de 1.000 apartamentos. Alguns deles já foram até sorteados, que estão sendo entregues lá na região do Campo São José, logo após ali o Jardim Helena, Pousada do Vale. Nós temos ainda o conjunto habitacional Colônia Paraíso, que está praticamente pronto ali na Zona Sul, né? Na região ali do Parque dos Ipês, Bosque dos Ipês. Né? Na Zona Norte temos a construção do Portal de Minas, que também com quase 500 unidades. Então nós temos aí todas as regiões da cidade, unidades habitacionais que estão sendo construídas através do Minha Casa Minha Vida. Um projeto que começou quando a prefeitura simplesmente, ao mudar e colocar o prefeito Carlinhos tomou a decisão de colocar a nossa cidade aderindo ao Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida existe desde 2009. Mas só agora... Só em 2013, com a eleição do prefeito Carlinhos, que nós conseguimos trabalhar a implantação do Minha Casa Minha Vida para famílias de 0 a 3 salários mínimos no município. Da mesma forma, o SAMU e o Mais Médicos. O SAMU é um programa que já existe desde 2002. Desde 2002. E São José não aceitava. Nós conseguimos, com a implantação do SAMU, passar de 2 unidades de resgate da prefeitura e 2 do Corpo de Bombeiro para 11 unidades. 2 caindo aos pedaços, né, que já tinha mais de 10 anos de uso, para 9 unidades 0 quilômetro, sendo dessas 9, 2 UTI móveis, né, com todos os equipamentos adaptados ali para fazerem diversos procedimentos, além das outras 2 que já existem do Corpo de Bombeiros. Já tem um detalhamento do que melhorou isso, do que já reparou de vidas, de acidentes, de pessoas? Tem esse número, eu não tenho ele aqui porque eu vou juntar as informações para trazer tudo aqui para vocês. Por favor. Mas com certeza tem uma mudança significativa. Primeiro, porque o SAMU, quando a pessoa liga no SAMU, quem atende do outro lado é o médico. Que interessante. É o médico. O cara que faz a regulação do SAMU, quando você liga no 193? 193. É o médico que atende do outro lado, né? Para orientar, e ele já vai pegando um pouco das informações de como que está o paciente, até para saber que tipo de unidade que vai atender. É 192, né? SAMU, 192. 192, SAMU, 192, 193 o Bombeiros. É o contrário. Continuou o Bombeiro com 193 é a mesma coisa, SAMU 192. Fazendo arte aqui, falando besteira aqui. Não, nada disso. Deu uma olhada para conferir aqui. Não, é 192 e o Bombeiro 193. Ô Wagner, qual a reflexão que você faz sobre a cidade, mas antes a pergunta... Não, na verdade eu quero te passar que falta 1 minuto. Paulo. Falta 1 minuto só, nós temos 1 minuto. Então, uma reflexão então eu tenho que agradecer aí a todo mundo aí a oportunidade, parabenizar o Sindicet por esse espaço, que inovador, né? Não é diferente, né? É o primeiro que faz esse trabalho de divulgar essas informações junto à base que é ligada ao sindicato, como também é aberto aí para outros canais aí para quem quiser acessar da população, né? Eu estou lá na Câmara, quem quiser entrar em contato no 3925-6561 ou 3925-6504. Que gabinete é? O gabinete 5, o mesmo Número gabinete. 5. Né, o e-mail é wagnerbalieiro@câmarasjc.sp.gov.br. Tá no Facebook também? Facebook, voltando, né, para valer aí agora, né, o Wagner Balieiro.
E em breve nós vamos voltar com o nosso site também, né? O domínio wagnerbalieiro.com.br ainda a gente tem, então em breve a gente já está voltando com o site. E em breve também nós vamos começar já a apresentar algumas propostas de lei, alguns projetos importantes aí para a nossa cidade, né? Queria lembrar a todos que ao longo dessa semana, a partir de amanhã, nós vamos ter as oficinas que vão trabalhar a elaboração do plano de mobilidade do município. Essas oficinas são importantíssimas. A primeira começa amanhã, às 18h30, na Casa de Idoso Sul, né, na Avenida Andrômeda. Né? É a oficina para a elaboração do nosso plano de mobilidade, que tem que estar pronto até abril. E que vai discutir qual que é o futuro da mobilidade urbana no nosso município. Maravilha. Vereador Wagner Balieiro, muito obrigado pela entrevista na Rádio CT. Eu que agradeço a oportunidade. Podem contar com a gente sempre. Obrigado. Shirley, vamos embora? Vamos embora, Paulinho. Hoje tivemos aqui o vereador Wagner Balieiro, que está aí também disputando a preferência dos seus pares para a indicação como presidente da Câmara Municipal de São José dos Campos. Bem, amigos, por aqui, ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, a trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a chefia de redação da minha colega jornalista Shirley Marciano, o Gino Genaro é o nosso diretor de comunicação e a presidência é do engenheiro Ivanil Elisiário. Obrigado a todos, obrigado pelo clique e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.